Vamos lá, pessoal. Mais uma aula extremamente importante. Hoje nós vamos estar conversando a respeito de como que você pode analisar os jurados quando você estiver fazendo a sua sustentação oral. Exatamente isso, pessoal. Nós temos que buscar o máximo de informação possível nos jurados e dos jurados para que a gente possa, quando estiver desenvolvendo nosso trabalho lá no plenário do Tribunal do Júri, perceber se as nossas argumentações, a nossa oratória está sendo bem recebida ou não pelos jurados. A pergunta que você pode estar fazendo é como é que eu vou fazer isso? É através da comunicação não verbal, ou seja, você vai ter que avaliar os comportamentos, né, pelo menos os principais comportamentos dos jurados quando você está lá trabalhando. Inclusive, você pode já até começar a observar quando o promotor estiver falando, para você perceber qual o jurado que está mais tendente, né, a aceitar a proposta dele lá de argumentação, que provavelmente é de condenação. Qual o jurado, por exemplo, né, você precisa trabalhar mais para melhorar, para tentar trazer ele para você. Então, nós falamos através de gestos. E daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês aqui o arquivo e a gente vai estar debatendo sobre isso. Então, nós temos que ter o cuidado, como eu já vim falando há muito tempo, das questões técnicas, né, conhecer muito bem o processo penal, muito bem direito penal, teoria do crime, isso tudo tem que conhecer bem oratória, lógica jurídica, argumentação jurídica, ter início, meio e fim, né? Usar a neurociência e também a questão da comunicação, tanto verbal quanto não verbal, que é a nossa comunicação corporal, falando, né? Gesticulando, posicionando, enfim, passando a mão na testa, no rosto, tudo isso a gente vai ver em alguns sinais que podem direcionar você para uma determinada posição que você vai ter que tomar diante da estratégia. Então, de repente, se você está lá fazendo sustentação oral, você está percebendo que tem um jurado que aparentemente com esses gestos que ele vem fazendo, seja com as mãos, seja com os lábios, seja com a testa, com o próprio olhar, com a boca, você vai percebendo que se essa pessoa aparentemente está desconfortável e tal, você precisa criar uma estratégia para tentar resgatar, se conectar com essa pessoa para que ela possa começar a entender ou aceitar aquilo que você está colocando como proposta de lógica, de proposta de argumentação, já que o promotor já falou anteriormente de você. Então, conhecer a linguagem corporal é extremamente importante, tá? Então, por isso que eu falo, o advogado, você tem que se aproximar dos jurados, porque gera confiança, você consegue perceber nos olhos deles, né, como que eles estão recepcionando você, ou se está bem ou se não está bem, se você precisa melhorar em alguma coisa. Então, é extremamente importante a gente fazer esse estudo aqui, tá? Eu separei algumas fotos referente a essas situações, tá? Principalmente do Tribunal do Júri. Geralmente eles estão sentados, em regra, e muitas vezes a gente não consegue ver, por exemplo, a comunicação pelos pés, que a gente vai falar, mas a gente consegue perceber pelas mãos, pelo olhar, né? Por franzir a testa não, por coçar às vezes, enfim. Uma série de informações que eu coloquei aqui e vai te ajudar muito a você, quando estiver fazendo sua sustentação oral, você perceber qual jurado ou quais jurados estão mais tendentes a acompanhar o seu raciocínio e, portanto, votar favoravelmente ao réu e quais estão contra. Então, você cria nesse exato momento a possibilidade de gerar outras estratégias, formas de abordagens diferentes para tentar conquistar o máximo possível de jurados, tá bom? Então, a gente vê aqui, coloquei aqui para vocês, ó. Entendendo a comunicação não verbal dos jurados, né? A comunicação não verbal é uma forma que a pessoa transmite informações por meio de expressões faciais,
gestos, toques, né? E vou falar, gente, a comunicação não verbal, ela apresenta muito mais, ou tem muito mais probabilidade, né, de ser sincera naquilo que a pessoa está transmitindo do que na comunicação verbal. Porque a comunicação não verbal, ela é automática, vinda pelo sistema límbico. Então você faz as coisas naturalmente de acordo com aquilo que você está sentindo. Na comunicação verbal que a gente está fazendo agora, eu estou utilizando a parte racional do meu cérebro e você também vai usar a parte racional. Significa dizer que você pode escolher o que vai falar, como falar, a tonalidade que você vai falar, se aquilo que você está falando, né, você vai explorar mais a forma teatral para ter credibilidade ou emoção. Então, é a parte racional trabalhando. A verbal, geralmente, ou com certeza, é a parte racional atuando do seu cérebro, tá ok? E na questão, por exemplo, da comunicação não verbal, a gente tem aí a ideia de que a gente, todos nós, apresentamos o nosso comportamento de forma natural, sem perceber. E é muito fácil você, às vezes, estar conversando com uma pessoa e ela está falando uma coisa e o corpo dela está apresentando outra. Aí você fala, qual que eu devo acreditar mais? Bom, vai pela questão do corpo, dos gestos, tá? Porque essa é uma forma natural que a pessoa sequer está percebendo que está cometendo esse deslize, e você pode muito bem entender o que na realidade essa pessoa quer, tá? Então vamos com muita calma, porque tem bastante informações aqui e isso vai fazer toda a diferença para você, tá bom, gente? Então, ó, observando a fisionomia dos jurados, né? Rosto estressado. Se você observar aí, ó, essa foto, né, o rosto de alguém estressado fica tenso e ligeiramente contorcido. As sobrancelhas ficam contraídas e a testa franzida. Então, se você está lá no plenário do tribunal do júri, o promotor já falou 1 hora e meia, às vezes o júri já tem 15 horas rodando lá, todo mundo cansado. Então, você é o último a falar. Preste atenção aí, tá? No rosto dessa pessoa, nos detalhes. Porque quando eu estou falando especificamente agora que vai falar, né, da testa franzindo e do olhar, mas na realidade o jurado ele fala de diversas formas, né? Com o olhar, com a boca, com as mãos, com a própria testa, tá? Então você precisa pegar esse conjunto todo e trabalhar aí, né? Você vai ter que separar uma partezinha do seu cérebro aí reservada para isso. Então, por isso que eu digo que lá no tribunal do júri não dá para você aventurar. Lá vigora, e vocês estão vendo na prática o que eu estou passando para vocês, o princípio da dinamicidade. Tudo é dinâmico, tudo está acontecendo. Então, você tem que estar no 220 prestando atenção em tudo que está acontecendo para você poder explorar da melhor forma. E o seu público principal são os jurados, são eles que vão decidir. Então, está aqui, ó. Quando estiver realizando, né, uma sustentação oral no plenário do tribunal do júri, observe os jurados, né, sua fisionomia. Por exemplo, o rosto do jurado estressado fica tenso e ligeiramente contorcido, ok? As sobrancelhas ficam contraídas e a testa franzida. Então, se você está percebendo que isso está acontecendo com o jurado, o que eu vou fazer, Zé Carlos? Bom, você precisa fazer alguma coisa, né? Provavelmente você tem que mudar, talvez, a tonalidade de voz, a abordagem, tentar se aproximar dele e tentar mostrar para ele, através da sua oratória, de que, na realidade, ele precisa relaxar e precisa entender e dar credibilidade naquilo que você está falando, né? Você não vai falar isso para ele, mas através das suas técnicas de oratória, você vai começar a mudar a sua abordagem, né? Na forma como você está colocando aí as coisas para ele. Por quê? Porque eu preciso desse jurado. Eu preciso pelo menos de 4 jurados para absolver o meu cliente. Então, prestar atenção nos jurados, né, vai te dar a possibilidade, né, de você ter uma noção de como provavelmente aquele julgamento vai terminar, quais os jurados estão mais propensos a votar a favor do seu cliente e quais os jurados estão mais propensos a condenar, ou seja, votar contra o seu cliente e, portanto, gerar uma condenação para ele. E aí você pode fazer uma avaliação de uma contagem ali e verificar como está essa situação
e, dependendo do caso concreto, ou vai manter o que você já vem fazendo, porque você pode perceber que tem 4, 5 jurados que estão muito bem, aparentemente, e mantém o que você está fazendo, ou você vai ter que mudar a sua estratégia, né? Talvez falar mais alto, talvez ser mais dinâmico, enfim, isso você vai ter que achar ali no momento. Mas observar a fisionomia dos jurados vai te dar um norte, um parâmetro para saber como que você está trabalhando e como está sendo recepcionado. Na verdade, é um termômetro, né, gente? Se você prestar atenção. Então, preste sempre atenção. Essa é uma imagem clara, tá vendo? Testa a franzida, o olho da pessoa está um pouco mais fechado. A boca, se você prestar também atenção, você vai ver que está contraída, tá? Então, fica atento a isso aí. Reações corporais dos jurados, né? Postura defensiva, tá ok? Dificilmente você vai ver um jurado em pé, né? A não ser quando está tendo sorteio que ele tem que levantar ou quando eles vão fazer o juramento. Mas depois eles ficam geralmente sentados, né? Mas aqui é uma demonstração aqui do jurado que está contraído. Olha as mãos deles, um olhando para o outro de forma afastada, ó. Postura defensiva, os jurados ficam sentados. Perceba-se quando, né, você se aproximar, se o mesmo terá uma reação de jogar o corpo para trás, isso pode significar que discorda de você ou se sente desconfortável. Então, acontece, às vezes você está lá, né, no plenário tribunal do júri, e você chega próximo do jurado. Se o jurado já está numa posição normal e você, ao se aproximar dele, se joga para trás, ele, em regra, ele está mostrando para você que ele não quer ter um contato muito próximo de você e provavelmente não está nem concordando com aquilo que você está falando. É meio que te repudiando, tá? E aí você tem que, com calma, tentar conquistar esse jurado para que ele possa estar numa posição mais favorável a você. Se por outro lado ele se inclina na sua direção, né, indo em encontro a você, essa é uma demonstração que ele está mais propenso a atender os seus apelos, né? Ele está gostando, provavelmente, do que você está falando, está mostrando interesse. Então, é muito legal você conseguir perceber isso aqui, tá? Então, a linguagem corporal, veja que aqui os dois, um olha para a cara do outro, meio que repudiando, talvez, o que na conversa deles, o que aconteceu algum assunto que não agradou a eles. Isso pode acontecer com você lá no júri, tá? Então, quando você estiver andando, você for falar com o jurado, apresentar um documento para os jurados, né, fazer com que o jurado tenha uma reflexão e você chegando próximo deles, perceba qual vai ser a reação desse jurado, tá? Para você já ter uma noção do que você vai ter que fazer ou manter. Sinais de descrença em desacordo, tá? Ó, o bloqueio ocular é uma demonstração muito poderosa de consternação, descrença ou desacordo. Então, você está lá falando, você está vendo que o jurado está lá com a mão no rosto, né, nos olhos, né? Isso é uma demonstração de que ele não está acreditando no que você está falando, ele não está concordando com o que você está falando. E aí você tem que começar a tentar atrair esse cara para você. Lembre-se que são 7, você vai ter que fazer isso com os 7. Né? Ah, Zé Carlos, eu tenho uma garantia disso? Não, você não tem garantia de nada no júri. A verdade é essa. Eu estou te apresentando são técnicas comprovadas cientificamente que os comportamentos dessas pessoas, os nossos comportamentos quando nós agimos dessa forma, eles transmitem como que nós estamos naquele exato momento, ainda que estivermos expressando verbalmente algo diferente. Isso que eu falei, a comunicação não verbal, o seu corpo tem muito mais crédito em transmitir realmente o que você está sentindo do que a sua fala, tá? Então aqui está um exemplo claro aqui para você, ó. A observação atenta, né? Preste atenção nos jurados, se alguém, né, deles fechar ou esfregar os olhos, fique em alerta. Ah, Zé Carlos, pode ser que ele coçou sem querer, sim, mas geralmente a pessoa não coça uma vez só, tá? Não faz esse movimento uma vez só, vai fazer mais, demonstrando claramente que está cansado, que não está concordando, que não acredita no que você está falando e por aí vai, tá bom? Isso é muito importante você ter. Comportamentos pacificadores, ó. Sinais de alívio, interpretação, oportunidade, ó.
Passar a mão na testa, né, na testa, dessa forma como está aí, ou no pescoço, né, dá uma sensação para você que o jurado, né, está tendo um comportamento pacífico, tá ok? Então, provavelmente ele está lá, até gostando do que você está falando, mas também, né, pode ser que ele esteja querendo, né, entender, interpretar tudo que você está falando, confrontando com o que o promotor falou, e aí ele tem provavelmente já está chegando a uma conclusão, e ele está indo ali, ou está indeciso, mas é um sinal bom, é um sinal que provavelmente ele vai, né, acompanhar o seu raciocínio e provavelmente vai votar a favor do seu cliente, tá ok? Sinais de desconforto emocional, né? Gesto revelador, né? Caso você perceba, né, um jurado passando a mão no pescoço, pode caracterizar um desconforto emocional ou até mesmo insegurança. Olha lá, ó. Do jeito que você está conversando, o cara está com a mão. É comum a gente estar, né? Às vezes falando, ou às vezes você está trabalhando e você pega e passa a mão na cabeça. Isso significa o quê? Significa que você, né, pode estar cansado, você pode estar com certo desconforto emocional, pode estar inseguro, tá? É comum a gente fazer isso. Então, se você está vendo que o jurado está fazendo isso, tente se direcionar, né, a sua voz, a sua fala, o seu olhar para ele e tente gerar crédito nele, naquilo que você está falando, para ele poder sair dessa situação de desconforto e descrédito. Sinais de nervosismo ou irritação, né? Esse é o momento em que na oratória se o jurado toca na bochecha ou no rosto. Ó, esse toque aqui na bochecha, no rosto, dessa forma, é a demonstração que o cara está nervoso, o cara está irritado, ele está preocupado. Então, volto a falar, são situações que você vai ter que olhar, falar, pô, eu tenho esse jurado aqui que não está muito legal, vou chegar mais próximo dele. Fala, então, seu jurado, perceba que isso que eu estou falando está atrelado às folhas tais da prova X, Y, Z, e que o próprio direito faz com que o réu tenha a possibilidade de agir daquela forma, ok? E aí você constrói um novo raciocínio para esse jurado. Você vai ter que fazer isso, não tem jeito, tá? Liberação de estresse, né? Identificação, né? Caso perceba, né, o jurado expirar com as bochechas, né, ele está tentando liberar o estresse e buscar conforto, né, naquilo que está pensando ou como deve votar. Então, aquele cara que você às vezes enche assim a bochecha de ar e aí depois solta. Só que dá para perceber a bochecha da pessoa aumentando. Então, por quê? Porque o ar está ali dentro. Então, isso é um sinal, sim, de estresse, tá? Segundo a linguagem corporal, tá? Sinais de nervosismo, né? No pescoço. Tá aqui, ó, 3 fotos interessantes para vocês. Olha, uma foto, ele tá bem com a mão no pescoço, né? A outra tá um pouco mais para baixo. E a terceira foto aí, ele tá com a mão próxima ao queixo, ok? Isso é demonstração de quê? De um nervosismo. Repara que ele passa a mão. Quantas vezes você está estressado, você passa a mão no pescoço? Isso é demonstração de que você não está gostando de alguma coisa, né? E aí, portanto, no nosso exemplo do júri, você tem que mudar a sua abordagem aí, ok? Linguagem corporais com os pés. Isso aqui é interessante. Provavelmente você não vai ter essa oportunidade de reparar os pés da pessoa, como ela se comporta. Por quê? Porque geralmente a parte de baixo é fechada. Mas olha só, nessa foto, a pessoa está com o bico do sapato, a parte, né, da frente do pé, para o alto. Tá vendo? Ó? Você conseguiu observar pelos jurados que também indicam alguma informação, né, que podemos, né, tirar um bom proveito. Ó. Sinal positivo, né? Por exemplo, o jurado sentado com o pé apontando para cima. Geralmente significa que a pessoa está aceitando, né, seus argumentos ou pensando em algo positivo sobre o contexto que você está apontando. Você está discorrendo, você está falando lá. Então, se você tiver essa oportunidade,
maioria dos júris que eu fiz, né, a parte de baixo dos jurados ali, dos pés, é fechada, a gente não tem muita noção. Mas se você tiver e for aberto, olha os pés, veja se ele está com o pé, que a gente daqui a pouco você vai ver entrelaçado, é pior. Se ele está com o pé apontando para cima, é sinal positivo que ele está receptivo a você. Tá? Olha essa foto aqui, que interessante. Sinais de mal-estar, né? Nos tornozelos. Olha o que ela fez. A gente faz isso aqui direto, gente. E talvez você faça e nem perceba. E às vezes você está estressado e nem sabe. Olha lá. Ela colocou o pé por trás do o pé dela por trás do pé da cadeira e meio que abraçando, o pé meio que abraçando o pé da cadeira, ok? Aqui, ó, se você observar, né, um jurado travar os tornozelos ao redor das pernas ou tornozelos, né? Isso pode caracterizar um incentivo de mal-estar. Ela está travada ali. Se você observar a mão dela, ela ainda está segurando lá, né, na cadeira ali, bem estressada, bem travada. E aí, o que que eu faço, Zé Carlos? Você tem que achar um jeito de fazer com que essa pessoa relaxe, que essa pessoa possa começar a ter entendimento do que você está falando, para tirar ela dessa posição contrária a você, trazer ela para o seu lado favorável e tentar reverter essa situação, tá? Então, pé também indica muita coisa. Olha lá, ó. Inclinação corporal dos jurados, olha só. Inclinação para frente. Geralmente eles estão o quê? Mais confortáveis. Ok? Inclinação para trás, da segunda foto, é uma rejeição dela, por exemplo, para ele. Ele está tentando talvez manter uma relação, né, de conversa. Ela provavelmente pode não estar satisfeita com essa conversa e ela se joga para trás, se afasta. Na foto de cima, você vê que ela está inclinada para frente. É uma forma de demonstrar que está receptiva, né, àquilo que você está falando. Tá? Linguagem corporal dos braços, ó, braços cruzados. Né? Preste atenção no comportamento do jurado quanto aos braços. Se estiverem cruzados, provavelmente é um indicador de mal-estar. Então, o cara que está lá sentado, com o braço cruzado lá o tempo todo, olhando para você. Então, você faz um conjunto, né, uma leitura desse conjunto do braço, talvez do pé, talvez do olhar, talvez, né, do rosto, da boca, da testa. Então, tudo isso você vai conseguir verificar se você está conseguindo ou se o jurado está aceitando de bons olhos aquilo que você está falando. Sinais de insegurança, né, nas unhas, ó, a pessoa que está roendo a unha, tá? Roer a unha geralmente é percebido como sinal de insegurança ou nervosismo, ok? Então, se você está vendo que um jurado está roendo a unha quando você está falando, é porque ele pode estar inseguro naquilo que você está falando. Você tem que buscar transformar essa insegurança em segurança para que possa gerar credibilidade e aí ela decidir a favor do seu cliente. Importância das mãos, olha só que interessante. Quantas vezes a gente está assim, ó, com as mãos abertas, né? Uma encostando somente os dedos, tá? Ó, observe como com as mãos, observe as mãos dos jurados. Elas transmitem muitas informações que podem ser úteis. Ok? Por exemplo, né? Nessa situação aqui, ó, mãos em torre ou pontas de dedos unidas são uma das demonstrações mais poderosas de segurança. Aqui, nessa, quantas vezes a gente está conversando e a gente faz isso? Isso demonstra que a pessoa está o quê? Segura em seguir aquilo que você está falando, segura sobre os argumentos que você está apresentando e provavelmente vai votar favorável ao seu cliente, tá? Por outro lado aqui, ó, sinal de estresse, a retraída, uma mão, ela está entrelaçada, se você prestar atenção. O cara está extremamente estressado. Então, se você está lá no júri e vê um jurado com a mão na mesa assim, saiba que provavelmente ele não está gostando do que está ouvindo, ele está estressado. Então, você tem que contornar, achar um meio lá dentro do seu tempo para trazer esse jurado para você, tá? Polegar para cima, sinal positivo em regra, né? Ele está com as mãos entrelaçadas, porém os dois polegares estão para cima. Veja que isso é uma questão
inconsciente, porque é o sistema límbico que está trabalhando, a parte do cérebro, ok? Aqui não tem a razão, aqui tem a espontaneidade do jurado em expressar o sentimento que ele está tendo, no caso, utilizando as mãos, que é um sentimento positivo, provavelmente, para você. Olha outra vez aqui a mão retraída, ó. Emoções negativas, olha lá, mão retraída, tá conversando e tá com a mão retraída, tá? Por quê? Porque ela tá o quê? Ela tá insatisfeita com o que ela tá ouvindo, ela não tá dando credibilidade no que você está falando e você precisa mudar esse cenário, tá? Mãos esfregadas, sinais de ansiedade. Outra coisa, tá lá, primeira foto, o cara tá coçando a mão. É normal, às vezes a gente tá nervoso, a gente faz assim, coça a mão, esfrega uma na outra, tá? Ou uma outra situação ali que é você também entrelaçar a mão, tá? Então as mãos, veja que você vai poder olhar, você vai poder procurar fazer a leitura do jurado, dos olhos, da boca, da testa, né? Das mãos, dos pés. Isso tudo vai te dando uma demonstração de como, né, e o seu cliente, como que os jurados estão vendo a sua oratória e como eles estão vendo o réu, né? Expressões faciais negativas. Tá aqui, ó, mais uma, olhar de desconfiança. Olha só, olha o rosto dessa pessoa. Testa um pouco fechada, olhos fechados, né, franzindo, boca fechada, demonstração de desconfiança, tá? Movimentos de ansiedade, está aqui, ó. Nos dois casos aqui, tá? A pessoa está com os olhos fechados, está tensa, é nítido perceber, então você vai ter que mudar, tá? Movimentos da boca, estresse e ansiedade, ó. Olha o primeiro, olha o segundo, primeiro aqui, olha o segundo, olha o terceiro e olha o quarto. Segundo, terceiro e quarto, né? É nítido que o cara está o quê? Ansioso, estressado e não está te dando nenhuma credibilidade. O primeiro ainda há uma dúvida. Mas você também tem que ter esse cuidado aí, tá? Expressões faciais, satisfação versus insatisfação. Ó. Aí, ó. Olha só o que o cara está fazendo. Em regra, todas essas fotos aqui é uma demonstração de insatisfação do cara. Passou a mão no rosto, no olho, apertou os olhos com as mãos, com a mão, olha lá, tá lá, a primeira foto. É claro que alguma coisa não está saindo bem, tá? O outro passou a mão na testa, tipo assim, nossa, que é isso que eu estou ouvindo, né? O outro já fecha os olhos um pouco e a boca ainda não está totalmente contraída, mas a última foto ele está com os olhos fechados e a boca bem contraída, tá? Bico ou lábios comprimidos. Sinal de discordância. Você está lá fazendo sustentação oral e o jurado faz bico, né? Sem perceber que está fazendo bico. E você pode ter certeza que ele está dando para você uma informação extremamente importante e que ele não está concordando com aquilo ali. Muda a sua estratégia. Olha a outra foto, ó. Fechou a boca com os dois lábios para dentro, né? Travado. Ok? Demonstra que estresse, ansiedade e provavelmente não vai votar a favor do seu cliente, tá? Desvio de olhar, sinal de descrédito, né? É comum você estar conversando com a pessoa desvia o olhar, né? Esse desvio, né, de olhar indica descrença, né? Ou seja, a pessoa não está concordando muito com você, não está acreditando no que você está falando. Agora, não é para você perceber isso e ficar nervoso e tô perdendo, vou perder, tô perdendo, vou perder e vai perder se pensar assim. Tem que pensar da forma seguinte, pô, esse jurado aqui não está muito legal, essa fisionomia dele não está boa, vou tentar mudar aqui. Vai perto dele, muda a sua tonalidade de voz, de repente fala para ele, ó, as folhas tais, isso aqui que eu tô falando tá nas folhas tais, tá nos altos. Foca nesse cara, muda. Faz ele mudar essa visão dele aí, tá? Formações finais, todo esse trabalho foi tirado aí da doutrina do Navarro, Joey Navarro, tá? Tem outras doutrinas que eu utilizo aqui. E lembrando que você, né, precisa ter esse conhecimento, né, a mais para você poder ter
probabilidade ou minimizar o risco, né, de que seu cliente seja condenado, aumentando a probabilidade de seu cliente seja absolvido e, consequentemente, você tem um desenvolvimento muito melhor. Então, falar sobre isso não é fácil chegar lá, vou, né, achar que é fácil, vou fazer, vou acontecer. Não, tá? Prestem atenção no que você está fazendo. Preste atenção no jurado. Então, ó, você está tendo que falar sobre direito penal, processo penal, teoria do crime, tese defensiva, provas, oratória, argumentação jurídica, vocabulário, comunicação verbal e comunicação corporal, ó, toquei, isso aqui é uma comunicação corporal. A pessoa está lá fazendo isso, ó, significa que ela não está gostando, né? Pessoa que está assim, ó, faz isso, ó, ela não está gostando do que ela está ouvindo, ok? Então, preste atenção nos sinais. A pessoa está sentada lá e está assim, ó, não está bom, ok? A pessoa está sentada, está assim, já é diferente, ó, dois dedos, né, positivos. Tem gente que está conversando assim com você, está falando que provavelmente, né, não concorda, mas na realidade ela concorda, tá? Porque o sistema natural aqui, ó, os dois dedões aqui positivamente para o alto, faz com que a nossa parte do cérebro, a parte, né, límbica, a parte que trata das questões das emoções, onde a gente expressa de forma mais natural do que a questão racional. Então, por isso que a comunicação não verbal ou a comunicação corporal, ela tende a ser mais fiel àquilo que realmente o sujeito está sentindo e está transmitindo do que a palavra falada, assim, expressa normalmente, ok? Então fica essa aula extremamente importante, rica nesses detalhes. O material vai estar disponível para vocês, mas vocês precisam lá na hora do... Preciso primeiro treinar para gravar isso. E na hora do tribunal do júri, depois que dá uma baixada na adrenalina, começar a olhar para eles e ver quem que você pode, né? Quem está mais ou menos acompanhando o seu raciocínio no sentido de absorver seu cliente, quem não está para você ir lá também trabalhar, ok? Bons estudos aí. Grande abraço.